Bom dia, pessoal. Estudo de hoje é a origem do conflito na Terra. Vamos entender isso de acordo com a Bíblia. Amém? Vamos junto, né? A origem do conflito na Terra. Vamos orar, agradecer a Deus pelo pão de cada dia e o maná que Ele nos dá hoje, primeiramente pelo dia, né? De vida que Ele nos concedeu hoje. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, te agradecemos porque tuas santas palavras estão abertas neste momento e que o Senhor nos ajude cada vez mais, nos capacite a entender o que o Senhor quer nos dizer nos últimos dias. Abençoa meus irmãos, minhas irmãs, aonde estiver. Traga paz para cada um deles, fortalece o coração deles e o meu também, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós e continua fazendo. Te agradecemos não só pelo dia, mas pelo maná, o pão de cada dia que o Senhor nos dá hoje. Abençoa meu irmão lá do Piauí, o Barbosa, o pastor de lá, que a tua graça esteja estendida sobre eles e todos aqueles que escutam as tuas santas palavras aonde estiver. Obrigado, em nome de Jesus, amém. A origem do conflito na Terra. Vamos entender na Bíblia. Tá? Queridos, quando o conflito começou na Terra, nós temos que entender que já tinha acontecido isso lá no céu. O pecado começou lá no céu. Houve uma rebelião. Satanás e seus anjos rebeliaram contra Deus e foi expulso para a terra, que era sem forma e vazia. A Bíblia fala que era um abismo. Ou seja, o Abaddon, o anjo da escuridão, ele vivia aqui na escuridão. Muito bem. A parábola do joio explica por que existem sementes ruins no campo se o proprietário apenas plantava só sementes boas. Por que existiam sementes ruins? São perguntas, tá? Essa pergunta está ligada a outra pergunta. Se tudo que Deus criou era bom, como o mal surgiu em nosso mundo? É outra pergunta. Pergunta que não quer calar, não é? Em Gênesis capítulo 1, aqui Gênesis capítulo 1, versículo 31, nós podemos ver isso aqui, ó, para você ter uma certeza. Viu Deus tudo que quanto eu fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Tudo que Deus fez era bom. A própria Bíblia explica. Deus disse que era muito bom. Agora, por que essa avaliação é importante para nós hoje? Por que Deus criou somente o que é bom? Então, como o mal existiu? Vamos ler Gênesis capítulo 3. Vamos agora para Gênesis capítulo 3, né? Versículo 1 até o 7. Está escrito assim, ó. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: esse foi o problema. Bater papo com Satanás não é fácil. Ele vai te engambiar, ele vai te enganar, ele vai mentir. Nós não devemos bater papo com Satanás, queridos. E aí ela permitiu isso. Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: deles não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais, para que não morreis. Olha então, bater papo com a serpente que ela disse. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morreis. Ele falou o contrário de Deus. Porque Deus sabe que no dia que deles comerdes, se vos abrirão os vossos olhos, e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer,
agradável aos seus olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e o que fez? Comeu. Comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Aí abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estava nus, as vestimentas de glória perderam. Né? Coseram-se, se cobriram com folhas de figueira, né? Se esconderam do pecado. Botaram uma folha de figueira para se esconder do pecado. Queridos, veja aqui que Satanás usou a serpente como uma médium. Foi a primeira médium, tá? Que existiu na terra, foi a serpente. Uma serpente nunca falou, animais nunca falou e nunca vai falar, tá? Foi Satanás que falou através da serpente ali. Ela usou a serpente como uma médium. Assim também Satanás continua falando através dos médiuns espíritas. Satanás usa pessoas hoje como ele usou a serpente antigamente. Assim Satanás vai trabalhando hoje. Veja que Satanás inverteu a ordem de Deus, onde Deus fala, de toda a árvore do jardim podereis comer, mas só de uma árvore que não podeis comer. Gênesis 2,16. Veja que Eva deveria fugir dali, meu irmão, e não dialogar com a serpente. E nós não podemos dialogar com Satanás. Satanás disse que não existe morte, que as pessoas que morrem não estão morrendo, estão somente passando para o outro estágio de vida. Meu irmão, Deus disse que aquele que pecar morre. É o contrário. Porém, Adão e Eva não morreram quando pecaram. A Bíblia diz que Adão viveu 930 anos. Porque você pode dizer, então, se eles pecaram, eles tinham que morrer. E por que não morreram? E Adão viveu 930 anos, como a Bíblia fala. Mas no momento em que Adão comeu do fruto proibido, morreu. Sabe o quê? As suas vestimentas de glória. Ele perdeu suas vestimentas de glória. Adão e Eva foi criado no reino espiritual de Deus. E ao pecar, passaram a ser do reino animal. Agora ia viver por instinto próprio. Você entende? Adão foi criado como, sua mulher no reino espiritual do reino de Deus. Porém, ao pecar, ele caiu para o reino animal, sendo dominado por instinto dele próprio, E perdeu suas vestimentas de glória. Tá? Como está em Gênesis capítulo 3, versículo 5. Que nós lemos. Tá? Queridos, que tristeza, né? Então morreu sim. Perdeu as vestimentas de glória. Tá? Veja que Satanás disse para Eva que ela seria como Deus. Queridos, é isso que Satanás continua fazendo hoje, ainda enganando as pessoas. Na maçonaria, todos querem se tornar deuses. Eles dizem que quando a pessoa, atinge o 30º grau da maçonaria, ele se torna um deus. Esse engano que eles ensinam também, na igreja do Mórmon, lá todos os homens estão buscando se tornar deuses. E as mulheres vão se tornar suas deusas. Elas vão se tornar princesas. São religiões que enganam, que prega a mesma doutrina que Satanás pregou lá no Jardim do Éden. Um engano. Tanto o Espiritismo quanto na Igreja Mórmon diz que você não morre. Você passa de um mundo para
outro mundo superior. Isso também é ensinado no budismo e no hinduísmo também. Veja que Satanás continua usando as pessoas para isso, como usou a serpente. Veja que Satanás continua enganando as pessoas com uma história que não morre. Você se torna como Deus. Queridos, Adão era o representante de Deus aqui na terra, sabia? Deus, o investiu de autoridade, mas quando ele comeu do fruto proibido, ele se tornou servo de Satanás. Transferindo toda a autoridade que ele tinha de Deus, ele deu para Satanás. Por isso, lá em Lucas 4, do versículo 5 ao 6, Satanás mostrou todos os reinos, dizendo que era dele, mostrou para Deus. Na tentação ele mostrou, todos esses reinos aqui é meu, eu ganhei, é meu. Queridos, Satanás é o príncipe desse mundo. Você queira ou não queira. Mas Jesus veio para se opor a Satanás. Jesus venceu Satanás no céu. Quando veio para a terra, vivendo uma vida perfeita, ele venceu Satanás de novo. Amém? Glória a Deus. Cristo é o grande vitorioso. Aleluia. Venceu lá no céu, venceu aqui também. Tá? Glória a Deus por isso. Ele vence e se Jesus venceu, a Bíblia diz que nós venceremos também. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Está escrito isso aqui, ó. 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com ela os restantes de suas descendências, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Você entende o que está escrito aqui? É impressionante, Você pode ler até o 9, Apocalipse 12, 7 também fala assim, ó. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Miguel aqui, no campo de batalha, o nome dele é Jesus. Miguel aqui é Jesus. E ele fala, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor do mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele seus anjos. Olha só o que Deus está dizendo. Deus venceu ele, expulsou ele de lá. Jesus, Miguel, venceu ele. Meu irmão, temos que lembrar que a terra era sem forma e vazia. Era um abismo. Quando Satanás foi expulso para o planeta Terra, que era um abismo, já existia o plano da salvação, porque Satanás já tinha pecado lá no céu. Mas não foi resolvido o pecado lá. Deus criou a família humana para ser a solução para o problema do pecado, que começou lá no céu, mas não foi resolvido lá no céu. Esse problema está sendo resolvido aqui, onde Jesus se tornou homem. Tudo isso, é uma proclamação do Evangelho, com certeza. Feito das Escrituras. Jesus venceu aqui ele como homem, para mostrar para você e para mim que nós podemos também vencer Satanás como homem, seguindo a Jesus. E com elas, essas promessas aqui das Escrituras, e com elas, essas promessas reforçada e é uma realidade do conflito que existe entre o bem e o mal. As Escrituras nos mostram isso, que é um conflito que existe entre o bem e o mal. Porque Deus disse, porém inimizade entre ti e a mulher. Ou seja, a mulher representa a igreja de Deus. E a semente da mulher é Jesus Cristo. Amados,
Deus colocou inimizade entre o filho do homem e o filho de Deus. Não pode dois andar juntos se não estiverem de acordo um com o outro. O filho do homem estão de acordo com Satanás, mas os filhos de Deus, né, vivemos de acordo com a vontade de Deus. Somos gerados pelo Espírito Santo. Meu querido irmão, a minha alegria é meditar de dia e de noite nesse Deus que é maravilhoso, que nos ensina tudo o que aconteceu e de que forma aconteceu. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Que a graça de Deus esteja estendida sobre você e toda a sua família. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. E que o amor de Jesus Cristo esteja estendido sobre nós. Amém? Estudo de amanhã, origem do conflito no céu. Que a paz do Senhor esteja sobre todos vocês e que nós possamos refletir. Compartilha, dá um like em nome de Jesus. Fica com a paz do Senhor. Tchau, pessoal. Até amanhã.